Bora mergulhar de cabeça numa das estruturas mais, sei lá, misteriosas e cheias de significado de todos os tempos. Estou falando do tabernáculo, a incrível casa de Deus, bem no meio do deserto. Olha, quando a gente bate o olho parece só uma tenda chique, né, perdida no deserto. Mas na verdade, essa construção antiga era muito, mas muito mais que um templo. Era quase como um mapa, um guia, uma profecia construída, sabe? Que apontava para algo gigantesco. Tá, mas vamos lá. O que era o tabernáculo, afinal? De um jeito bem simples, era a casa de Deus, literalmente montada no coração do acampamento de Israel. E a ideia por trás disso é, uau, revolucionária. Um Deus totalmente santo querendo morar no meio das pessoas. Só que tinha um problemão. O acesso a ele era super limitado. E a razão para isso? O pecado. Então, para a gente conseguir decifrar o que cada coisinha ali significava, cada objeto, cada ritual, cada material, a gente precisa de uma chave. Pensa numa lente especial, que quando a gente coloca, de repente tudo faz sentido. E essa chave é a seguinte: tudo, absolutamente tudo nessa construção apontava para o futuro, para três coisas que a gente vê no Novo Testamento. Primeiro de tudo, a pessoa de Jesus Cristo. Depois, a obra de salvação que ele fez. E, por fim, o resultado de tudo isso, a igreja. E todo mundo que acredita. Beleza. Com essa chave na mão, bora fazer a mesma jornada que um israelita daquela época faria para se aproximar de Deus. A gente vai começar de fora e ir avançando passo a passo até o centro. E a primeira coisa que a gente encontra de cara é o altar do holocausto. Era ali o lugar dos sacrifícios de animais, onde o sangue era derramado. Era o ponto de partida, não tinha como pular essa parte. A mensagem era direta, super clara. Sem sangue derramado, sem perdão. Ponto final. Isso, claro, é um baita spoiler do que ia acontecer séculos depois. Lembra de João Batista? Quando ele vê Jesus, ele grita: "Olha ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Aquele altar, com todos aqueles sacrifícios, era só uma sombra, uma prévia do sacrifício único e definitivo. Ok, passou pelo altar? Qual o próximo passo? A pia de bronze. Basicamente, uma bacia gigante cheia de água, onde os sacerdotes tinham que se lavar antes de fazer qualquer coisa lá dentro. O simbolismo aqui é que, mesmo depois do sacrifício pelo perdão, a limpeza, a purificação tinha que ser algo constante. E aí a conexão fica ainda mais profunda, saca? Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala sobre purificar a igreja com a lavagem da água pela palavra. Aquela lavagem física com água era um símbolo de uma limpeza espiritual que não para e que acontece através da palavra de Deus. A nossa jornada continua. Agora, a gente deixa o pátio para trás e entra na primeira sala da tenda, o lugar santo. E aqui as coisas ficavam mais sérias. O acesso era bem mais restrito. Só os sacerdotes que estavam trabalhando podiam entrar. Imagina só, dentro desse lugar não tinha janela, não entrava um pingo de luz do sol. A única luz que existia ali vinha da menorá. Era um candelabro de ouro maciço com 7 braços que ficava aceso o tempo todo, queimando azeite para iluminar aquele espaço. A simbologia aqui é de arrepiar. É só lembrar do que Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda na escuridão, mas vai ter a luz da vida." A menorá era basicamente a versão física dessa verdade espiritual tão profunda. Bem na frente da menorá tinha a mesa dos pães. Em cima dela, toda semana colocavam 12 pães fresquinhos, um para cada tribo de Israel. E esses pães ficavam ali, na presença de Deus, como um símbolo de que era Ele quem sustentava o povo o tempo todo. E, de novo, a ligação é super direta, né? Jesus fala: "Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais vai ter fome." Aquele pão de verdade, na mesa, era só um lembrete do verdadeiro pão, aquele sustento espiritual que realmente mata a fome da alma para sempre. O último item no lugar santo, posicionado bem na frente da última barreira, era o altar de incenso. Ali, um incenso especial queimava sem parar e aquela fumaça perfumada subia direto para os céus. O que isso simbolizava? As orações do povo subindo sem cessar até Deus. Mas para quase todo mundo, a jornada parava ali. O caminho para a presença direta de Deus estava fechado, bloqueado por uma cortina grossa, pesada, impenetrável, o famoso véu. Era a barreira física que mostrava a separação entre as pessoas e um Deus perfeitamente santo. E aqui,
Aqui que a gente chega no clímax de toda essa história. No momento exato em que Jesus morre na cruz, os evangelhos contam que o véu do templo se rasgou em dois, de cima até embaixo. E esse detalhe, de cima para baixo, é tudo. Mostra que foi Deus quem rasgou, não foi uma mão humana. E o que isso quer dizer? Simples: acesso liberado. Aquela barreira que ficou ali por séculos foi derrubada, de uma vez por todas. Com o véu rasgado, o caminho está aberto para a gente entrar no Santo dos Santos. Esse era, sem dúvida, o lugar mais sagrado do planeta. E lá dentro só tinha uma coisa: a Arca da Aliança, o símbolo do próprio trono de Deus, da sua presença real. E o que é que tinha dentro da arca? Tinha as tábuas da lei, que Jesus cumpriu perfeitamente. Tinha um pote com maná, que apontava para ele o verdadeiro pão do céu. E tinha a vara de Arão, aquela que floresceu, um símbolo de Jesus como nosso sacerdote supremo. Cara, cada item ali dentro era um retrato dele. E então, resumindo a ópera, o sacrifício do animal era uma sombra da cruz, o sacerdote, uma sombra de Jesus. A luz, o pão, o incenso, tudinho apontava para Cristo. É como se o tabernáculo fosse a planta baixa e o Novo Testamento, o prédio pronto. O tabernáculo era a sombra, mas Cristo, ele é a realidade. Isso tudo leva a gente para uma pergunta final, que muda tudo. Se o tabernáculo era o lugar físico onde Deus morava no meio do povo antigamente, onde é que Deus mora hoje? A resposta do Novo Testamento para isso é uma das verdades mais malucas e incríveis que existem. A casa de Deus não é mais uma construção de madeira e ouro. O apóstolo Paulo chega e pergunta, na lata: por acaso não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? A morada de Deus mudou, deixou de ser um lugar para ser pessoas. E essa é a grande virada de chave de toda essa jornada. Cada detalhe, cada ritual, cada objeto era como uma aula prática, um trailer de um filme que ainda ia ser lançado. No fim das contas, é isso. O tabernáculo era a sombra, Cristo é a realidade.